Amém, amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, louvamos ao Senhor. Chegamos à terceira lição desse novo formato da Escola do Evangelho. Nós temos iniciado desde o dia 3, a primeira lição com o irmão Adriano, né? E louvamos ao Senhor, irmãos, pois o Senhor tem dado dessa maneira de nós prosseguirmos, e louvamos ao Senhor por isso. E essa terceira lição nós vamos a respeito da palavra, né? Esse é o tema geral dessa aula, essa lição, a palavra. Especificamente, nós vamos a respeito da estrutura da palavra, a lição 3, mas teremos mais uma ou mais duas aulas a respeito da palavra, esse tema geral da palavra, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui o slide para a gente começar. E, Senhor Jesus. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Bom, irmãos, como eu falei, né, essa escola do Evangelho, essa terceira, né, escola do Evangelho, nós temos feito a respeito, né? Nós fizemos, deixa eu mostrar aqui, irmãos. Já tivemos a primeira, baseada no volume 1 do livro Fundamentos da Fé Cristã. Tivemos a segunda escola do Evangelho, baseado no segundo volume, Fundamentos da Fé Cristã. E hoje nós estamos desfrutando do terceiro volume, do Fundamentos da Fé Cristã. Tá, irmão? Então, a Escola do Evangelho, ela tem como base esses livros, né? Esses livros de estudo, Fundamentos da Fé Cristã, e essa Escola do Evangelho desse ano, nós estamos com o terceiro volume, tá? Então, como eu falei, nós vamos ver a respeito da estrutura da palavra. Essa é a lição 3, né? Que é, na verdade, a primeira parte a respeito da palavra. Então, nós vamos ver a respeito da estrutura da palavra, né? E os tópicos que nós vamos tocar, irmãos, deixa eu só abrir aqui a lição, tá? Então, o que é que nós vamos tocar aqui? Nós vamos tocar aqui como a Bíblia ela é composta, né? Como ela foi estruturada, como ela foi preparada, tá? E quantos livros tem, né? Quantas pessoas escreveram, quais são as seções da Bíblia, né? As subdivisões. Então, isso nós vamos ver. Talvez, irmãos, essa aula possa se tornar um pouco cansativa, porque ela tem muita informação, tá, irmãos? Mas, como é o caráter dessa lição, é exatamente isso. Nós começarmos a ver a Bíblia, ver a palavra e como Deus preparou tudo isso para que Deus pudesse se revelar para nós. Então, para isso, nós vamos ter um pouco dessa aula, né, a respeito da palavra, para que a gente possa, de fato, amar tudo que o Senhor preparou para nós, tá? Então, antes de começar, eu queria compartilhar, eu achei isso muito interessante no livro. Ele fala isso aqui, irmãos, ele diz assim que, em sua sabedoria, Deus elaborou um livro que pudesse revelar o que estava no seu coração. Irmãos, a Bíblia, ela é a revelação daquilo que estava no coração de Deus. Irmãos, algo estava oculto no coração de Deus, mas Deus revelou isso. E essa revelação foi colocada onde? Na Bíblia, na palavra escrita, para que ela pudesse ser deixada para nós. Nós temos falado muito a respeito de legado, né? Irmãos, esse é o legado. É o legado que Deus deixou para o homem. É a Bíblia, a Sagrada Escritura. Bom, louvado seja o Senhor por isso. Quando eu falo, irmão, sempre que eu falo a respeito de revelar o que está no coração de Deus, eu toco muito no amor do Senhor para conosco. O amor de Deus para o homem. Tá, irmãos? Então, nós podemos tomar essa palavra de Deus, a Bíblia de Deus, como uma carta de amor ao homem. Deus se revelou ao homem, mostrando o que estava no seu coração, revelando-se totalmente por meio das Escrituras. Senhor Jesus. Bom, irmãos, o primeiro ponto a respeito da Escritura, nós vamos estar claro, é que o autor das Escrituras, o autor é o próprio Deus. Deus é o autor. Porque, na verdade, irmãos, não foi simplesmente escrita por homens, a palavra não foi simplesmente escrita por homens, mas Deus revelou aos homens. Então, tem um autor, um único autor, Deus. Tá? Então, irmãos, quando nós falamos do autor,
é o próprio Deus, nós precisamos perceber que a estrutura da Bíblia, a organização, até mesmo os escritores, aqueles homens que escreveram, as épocas, os lugares, até mesmo a sequência que ela foi disposta na Bíblia, tudo isso, irmão, está debaixo do arranjo e da soberania de Deus. Deus preparou tudo isso para que pudéssemos chegar até nós de uma maneira muito, não diria simples, porque não é algo tão simples, mas de uma maneira acessível, para que nós possamos estar ali desfrutando da palavra, possamos reconhecer a soberania e a providência de Deus para o homem. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, como a Bíblia é composta? Eu acho que essa pergunta é muito simples, né? Eu acho que todos os irmãos sabem como a Bíblia é composta. 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento. Por isso que eu falei nisso, que essa aula talvez seja um pouco cansativa. Nós precisamos, então, irmãos, ter o espírito exercitado para perceber que o sentimento dessa aula é que a gente possa conhecer a palavra, a Bíblia, como ela foi composta, como ela foi preparada, e perceber que tudo isso, esse arranjo que Deus preparou, é para despertar em nós o desejo, o amor pelo Senhor, o amor pela sua palavra. Então, como a Bíblia é composta, irmãos? Bom, primeiro precisamos perceber a palavra Bíblia, tá, irmãos? Bíblia. Essa palavra, a palavra Bíblia, ela vem do grego. Bíblia, tá? E Bíblia, ela é o plural. Apesar de a gente entender assim, Bíblia no singular, mas ela é o plural. Ela é o plural da palavra biblion. Biblion quer dizer o quê? Livro. E Bíblia é o plural de livro. Então, é o quê? Livros. Sim, a Bíblia é o quê? São vários livros, colocados em uma, eu posso falar, um compilamento de livros, e isso é a Bíblia. Então, a Bíblia é formada de vários livros, tá? Vamos ver um pouco mais adiante isso, mas esse é o que significa a palavra Bíblia. Então, Bíblia quer dizer o quê? Livros. Então, irmãos, já imaginou? Aqui nós temos 66 livros na Bíblia. Já imaginou você precisar sair de um lugar para outro, levar 66 livros? Então, tudo isso foi compilado na Bíblia. A Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, ela é formada por livros, tá? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Bom, como eu falei, a Bíblia, irmãos, ela é composta de 66 livros. Então, a Bíblia, ela é formada de 66 livros, tá? E esses 66 livros, nós podemos dizer que eles podem ser divididos, né? Podem ser separados em duas grandes seções, tá? Então, quais são as duas grandes seções? Está aí no slide, os irmãos podem ver aí, né? Essas duas grandes seções é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá, irmãos? Então, o Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo pacto, essa é a palavra, é o que significa testamento, né? É pacto. Então, o Antigo Testamento, ele é formado de livros que foram escritos antes da vinda do Senhor. Tá, irmãos? E o Novo Testamento, ele é formado de livros, ou, na verdade, de cartas, de epístolas, tá? Que foram escritas depois da vinda do Senhor, certo? Aqui na lição, eu acho interessante que ele fala aqui, irmãos, de que, a respeito do Antigo Testamento, assim, compõe-se de 39 livros, tá? Então, vamos adiantar aqui a lição para a gente chegar na 39 livros. Então, o Antigo Testamento, ele é formado por 39 livros. E ele diz assim, ó, compõe-se de 39 livros, a língua original, ela é predominante do Antigo Testamento, é o hebraico, tá, irmãos? E alguns trechos em aramaico. Inicia-se com Gênesis e termina em Malaquias. Então, esses 39 livros, que foram escritos aproximadamente por 32 escritores. Ah, irmãos, depois vejam na lição, não vou citar, irmãos, para não tornar muito mais cansativo a lição, tá? Mas esses 32 escritores, eles escreveram esses 39 livros. Então, a gente percebe que alguns escritores escreveram mais de um livro, como, por exemplo, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? Eles foram escritos por Moisés, tá? Então, irmãos, esses livros, né?
apesar de eu ter falado na ordem contrária aí, mas eu não me lembrei, mas é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros, o Pentateuco, ele foi escrito apenas por um único homem, Moisés. Isso, então, mostra que esses 39 livros foram escritos por média por 32 escritores, tá, irmãos? E esses livros do Antigo Testamento, eles também sofrem uma subdivisão. Ele também é subdividido. É por isso que eu coloquei esse versículo aí no slide, ó. O próprio Senhor Jesus, foi assim que ele subdividiu a Bíblia, o Antigo Testamento. O que é que ele diz assim? Ele diz aqui, ó, Lucas 24, 44, diz: a seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, essa é a subdivisão do Antigo Testamento. Foi assim que o Senhor Jesus dividiu, né? Subdividiu o Antigo Testamento. Ele dividiu na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E nos salmos também inclui aí provérbios, né? Cântico dos Cânticos, que são os livros poéticos. Vamos ver um pouco mais para frente isso, tá, irmãos? Bom, irmãos, em relação a essa subdivisão, eu até coloquei aqui, ó, eu achei isso interessante, porque no livro é uma tabela, então a tabela estava muito grande para colocar no slide, e eu vi essa tabela aí na internet e achei melhor usar ela para ficar mais fácil da gente tentar ver aí. Pronto, olha. Aí está exatamente essa subdivisão, tá, irmãos, dos escritos do Antigo Testamento, e assim como o Senhor, ele dividiu, né? Ele dividiu em que aí? Ele dividiu em a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? São os 5 primeiros livros, que é formado de Pentateuco. Pentateuco, penta, 5, teuco tem relação a livro, tá, irmãos? Então, o Pentateuco é formado dos 5 livros, tá aí, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que foram escritos por Moisés, tá? Então, essa é a primeira divisão, a subdivisão, tá? Então, tem também como é que eu posso falar? A disposição dos livros, aí está aí a disposição dos livros, né? Então, como é que foi disposto na nossa Bíblia? É formada pelos Pentateucos, são os 5 primeiros livros. Depois vem o quê? Vem os livros históricos, tá, irmãos? Que são 12 livros, tá? Que ele vai, ó, Josué, Juízes, Ruth, deixa eu usar o mouse que vai aparecer para vocês, ó. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá, irmãos? Esses são chamados de livros históricos, são 12 livros, tá, irmãos? Um ponto interessante, irmãos, que a gente sempre percebe, às vezes, os irmãos quando estão compartilhando sobre isso, e eu achei interessante, e acho que é bom a gente tocar aqui, tá, irmãos? Quando a gente fala de livros, então a gente sabe que livro é uma palavra, né? Ela é uma palavra masculina, né? O artigo o, né? O livro, a gente sabe disso. Então, quando a gente fala, muita gente percebe os irmãos falando 1 Samuel, mas, irmãos, é 1 Samuel, 2 Samuel, porque Samuel é um livro. Quando a gente falar no Novo Testamento, mas vamos chegar lá ainda, mas vamos falar das epístolas do Novo Testamento, a gente não diz 1 Corinto, 1 João, a gente diz 1 Coríntios, 1 João. Por quê? Porque é uma epístola, é uma carta, tá, irmãos? É só uma observação, não tem muito a ver com a lição, mas eu acho que a gente precisa aprender a falar corretamente, né, a palavra. Então, não é primeiro Samuel, porque são livros, e quando se refere às epístolas, é 1 Coríntio, por exemplo, tá, irmãos? Bom, continuando aqui a aula, irmãos, em terceiro vem os livros poéticos, que são 5, tá, irmãos? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Por que a gente chama de livros poéticos? Porque eles foram escritos de maneira poética. Vamos ver um pouco mais, também se refere às experiências, tá? Mas livros poéticos, tá? E depois disso nós vemos o quê? Vemos os profetas, os livros proféticos, né? Dos profetas, que vai de Isaías a Malaquias, tá, irmãos? Mas eles são divididos em 2 classes, tá? Os profetas
profetas maiores e os profetas menores, tá, irmãos? Esse maiores e menores não tem muito a ver com questão de importância, né? Mas de quantidade de escritos, tá, irmãos? Então, assim, os profetas maiores e os profetas menores, tá certo? Nós vamos ter outra subdivisão, que mostra que alguns foram escritos antes do aprisionamento do povo de Israel, né? E outros foram escritos depois desse aprisionamento, tá, irmãos? Mas isso nós vamos ver mais à frente, tá certo? Então, essa é a estrutura, né? Essa é a subdivisão do Antigo Testamento, tá certo, irmãos? Então, basicamente, aí é interessante também notar, irmãos, que eu acho que é um ponto interessante. Esses livros, eles foram escritos num período de tempo, tá? Então, esse período de tempo, ele levou aproximadamente do ano 1500 a.C., tá certo? Até o livro de Malaquias, o ano 430 a.C. Tá, irmãos? Olha só que período de tempo, né? Levou para ser escrito. E, apesar de ter levado um grande período de tempo, muitos homens escreveram, mas nós conseguimos perceber que é um único só falar, um único só sentimento, né? Aquilo que o Senhor Jesus falou quando dividiu, né, os livros do Antigo Testamento, ele fala de tudo o que de mim foi falado, que foi revelado. Percebe, irmãos? Então, um outro aspecto é que o Antigo Testamento ele foi escrito como profecia da vinda do Senhor, da sua primeira vinda, a vinda do Senhor Jesus como homem, a sua encarnação. Então, os livros do Antigo Testamento também têm essa ênfase, né? É o Senhor Jesus. Apesar de muitas vezes, quando nós estamos lendo os livros do Antigo Testamento, nós conseguimos perceber a história, nós conseguimos perceber muitas coisas, né? Mas dificilmente, ou poucas vezes, nós conseguimos ver a pessoa do Senhor Jesus ali sendo profetizado, tá, irmãos? Adão e Eva. O Evangelho, o livro de Efésios mostra que esse homem e essa mulher é Cristo e a igreja. Claro, irmãos, foram pessoas que de fato existiram, Adão e Eva, tá? Mas existe uma representação. O próprio Moisés, aquele que foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito e levá-los a Canaã. Percebe, irmãos? Quem representa Moisés? Representa o Senhor Jesus. O Egito é uma figura de quê? Do mundo. E todos nós estávamos presos no Egito, no mundo, sob uma tirania do faraó. E quem representa o faraó? Satanás. Ou seja, irmãos, todos nós estávamos presos no Egito e sob a opressão do inimigo, a opressão de Satanás, a opressão do diabo, e Deus enviou um homem para libertar o povo. Ou seja, Deus enviou Moisés no Velho Testamento, uma figura de Cristo sendo enviado para nos salvar. Percebe, irmãos? Olha só, o que são isso? Sombras e figuras. Claro, não é a lição, mas apenas para despertar em nós esse desejo, tá, irmãos? É claro que tem muitos outros aspectos aí, né? O próprio Jonas, que foi aquele, né, conhecido meio como profeta fujão, né? Mas que representa Jonas? Representa o Senhor Jesus, que passou 3 dias e 3 noites no interior de um grande peixe, é assim? Que fala lá no livro de Jonas. Quem passou 3 dias e 3 noites no interior da terra? O próprio Senhor Jesus, antes da sua ressurreição. Então, irmãos, precisamos também perceber essa ligação do Antigo Testamento como essa figura, como sombra do Novo Testamento. Como a realidade, o Antigo Testamento tem como realidade o próprio Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos adiantar um pouco mais aqui. Tá, irmãos? Então, o Novo Testamento, antes, irmãos, deixa eu tocar, não sei se os irmãos percebem isso. A gente falamos aqui no livro, fala o seguinte, ó, que ele foi escrito, o primeiro livro, Gênesis, escrito aproximadamente no ano 1490 depois de Cristo, tá? E o livro de Malaquias foi escrito aproximadamente no ano 430 depois de Cristo. Então, irmãos, houve um período que nós chamamos de o período de silêncio. Deus ficou em silêncio durante 430, 450 anos, porque nesse período não houve, irmãos, o falar de Deus, tá? Então, quando conclui-se, né, os escritos
do Antigo Testamento a um período de silêncio. Esse período de silêncio era Deus preparando, irmãos, preparando o início de um novo testamento, que inicia-se com João Batista. Os irmãos sabem a história, não vamos entrar em detalhes, tá, irmãos? Mas começa ali com aquela voz que clama no deserto. Depois de 430, 450 anos de silêncio, Deus volta a falar, tá, irmãos? E aí é quando se inicia-se o Novo Testamento, tá certo? Então, o Novo Testamento, ele inicia-se com o livro de Mateus, tá, irmãos? E conclui-se com o livro de Apocalipse. Esse é o Novo Testamento. São 27 livros, tá certo? Vamos ver daqui a pouco a ordem de cada um deles, mas, basicamente, nesse ponto, o que eu queria tocar? Eu queria tocar esse versículo, tá, irmãos? De 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque diz assim, porque nunca, jamais. Irmãos, eu toco muito nisso, sabe? Aqui usa a palavra nunca e a palavra jamais junto. Vocês não conseguem tocar nisso, porque nunca, jamais. Ou seja, irmãos, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá, irmãos? Então, toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foi Deus movendo homens pelo Espírito, para que as suas experiências, aquilo que eles escreviam, aquilo que eles estavam passando, pudessem ser preparados para que nós pudéssemos receber essa palavra. Senhor Jesus. Essa palavra movidos, irmãos, ela tem um sentido de vento, tá? De sopro. Então, homens falaram da parte de Deus pelo sopro do Espírito, pelo sopro do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma nota de rodapé da versão Restauração, que o irmão compartilha a respeito disso, e ele mostra que é como um navio, um barco, que ele é movido pelo ar, movido pelo vento, não é assim? O barco tem as suas velas, e de acordo com o vento, é a direção que o barco toma. Então, irmãos, é assim que a palavra foi preparada para nós. Tá? É o sopro de Deus. E aí, irmãos, isso é maravilhoso. Eu queria entrar aqui, apenas um parênteses aqui, irmãos, a respeito do sopro de Deus, porque, irmãos, isso é maravilhoso. Tá? A Bíblia, quando vai falar de sopro, a gente consegue perceber pelo menos 2 ou 3 vezes falando sobre isso. Tá? Quando é que a Bíblia fala de sopro pela primeira vez? Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus soprou o Espírito para dentro daquele boneco de barro. É o sopro de Deus que deu vida àquele boneco de barro e o homem passou a ser alma vivente. Claro, não vai dar esse aspecto, mas aí nós vemos que ali foi formado as 3 partes do homem, né? O corpo, alma e espírito, de acordo com a Bíblia, né? O homem tem 3 partes. Então, essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre o sopro de Deus. Tá, irmãos? Depois, a Bíblia vai falar sobre o sopro de Deus lá em João, já no finalzinho do Evangelho de João, quando ele vai falar a respeito de que os discípulos estavam dentro de uma casa e o Senhor entrou ali e soprou sobre eles o Espírito e disse, recebei o Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez, vemos o sopro de Deus trazendo algo para o homem. No início, formou o espírito humano como espírito ali dentro do homem, e agora, em João, o Senhor se dá, o Senhor entra nos discípulos por meio de, mais uma vez, pelo sopro. E aqui, irmãos, em 2 Pedro, mais uma vez, o sopro é o mover do Espírito, a palavra como esse sopro. Então, você precisa perceber, irmãos, o Senhor soprou no homem para formar o seu espírito. Deus soprou no homem para que o próprio Deus pudesse entrar no homem, de acordo com Romanos capítulo 8, né? Fala que Deus habita em nós. Irmãos, e agora, como é que mais uma vez, a Bíblia vai falar a respeito de sopro, é quando vai falar a respeito da palavra de Deus. Então, irmãos, essas 3 palavras, as 3 vezes que a Bíblia usa o sopro, irmãos, é algo tremendo, é algo que podemos perceber que é Deus se dando ao homem, Deus soprando, né? Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar, assim, dessa parte, desse parênteses, é que o sopro de Deus, hoje, é a palavra de Deus. Irmãos, quer sentir o sopro de Deus? Nós precisamos sentir a palavra, podemos gastar tempo diante da palavra do Senhor, diante da presença do Senhor, tá, irmãos? Então, o Novo Testamento, 27 livros, tá certo? E aí nós vamos ver aqui, ó, os 27 livros
e como esses 27 livros eles são organizados, como eles são estruturados, né? Irmãos, no livro, ele tem uma tabelinha, como eu falei, né? E aí eu não coloquei a tabela no slide porque ia ser um pouco grande, mas eu queria que os irmãos depois dessem uma olhadinha nessa tabela, tá, irmãos? Aqui fala exatamente isso, fala a respeito de o livro, a abreviatura, o autor do livro, quem escreveu e a data que ele foi escrito, tá? Então, irmão, para ficar claro, a ordem da Bíblia, os livros na Bíblia, não é uma ordem cronológica, tá? Mas é um arranjo de Deus. Deus arranjou, Deus preparou dessa maneira, tá? Existem até Bíblias de ordem cronológica, alguns gostam de ler, eu particularmente, irmãos, eu não gosto, tá? Eu prefiro a ordem que Deus deixou, tá? A ordem que está na Bíblia, a ordem que Deus preparou para nós. Nada contra, irmãos, nada contra, tá? Apenas assim, é uma preferência. Eu gosto muito dessa ordem, a ordem que o livro a Bíblia foi deixada para nós. Até mesmo a maneira que ela é preparada, certo? Bom, irmãos, em relação à subdivisão do Novo Testamento, a maneira que foi adotada é muito parecida com a maneira do Antigo Testamento, tá, irmãos? Assim, a disposição dos livros, né? Como eu falei, não é a ordem cronológica, tá? Então, como foi arranjado, né? Como foi colocado esses livros, tá? Então, aqui mais uma vez nessa tabelinha fica muito claro, ó, ela é feita a respeito dos evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, tá? Aí são as epístolas, né? Que são as cartas, que na grande maioria escritas por Paulo, e aí tem aqui, ó, vai de Romanos até Filemon, ou até Hebreus, depende, né, irmãos? Não sei, aí existe uma não tão clareza, porque a Bíblia não fica muito claro quem escreveu Hebreus, mas alguns creem que foi Paulo, eu particularmente creio que foi Paulo, outros creem que é Lucas, outros creem que é algum... Bem, irmãos, o importante é, irmãos, que as epístolas são cartas que foram escritas, tá? De Romanos, tá certo, irmãos? Até segunda Tessalonicense foi cartas escritas às igrejas, né? Já 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon foram escritas a pessoas, tá? Então, irmãos, essa é a subdivisão das epístolas, né? Bom, depois disso temos Hebreus, né? Que aí, no caso, aqui ele ficou um pouco à parte, porque não é considerado como escrito por Paulo, mas vem Tiago, Pedro, segunda, né? Epístola de Pedro, primeira, segunda e terceira João, Judas e Apocalipse, tá? Então, como é formado, irmãos? É formado por os evangelhos, tá? O Atos dos Apóstolos, as epístolas, que vai até Judas, e o livro profético, que é Apocalipse, certo, irmãos? Bom, essa é a subdivisão. Existe também uma outra maneira de subdividir, né, a Bíblia, que é baseada segundo a experiência. A experiência, tá? E no caso aqui é o nosso próximo slide, que é a outra maneira, que é a experiência do cristão, né? A experiência, claro, no Antigo Testamento não é de um cristão, mas a experiência dos homens, do povo de Deus, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, segundo a experiência dos cristãos, tá? Bom, então, como era dividida a segunda experiência? É baseado em 3 fatos, tá, irmãos? Então, primeiro, são os livros históricos, é que conta a história, que aí, irmãos, vai de Gênesis até Esther, tá certo? Segundo, a experiência dos homens que escreveram, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, tá? E, por fim, no Velho Testamento, as profecias, né? Que vai de Isaías até Malaquias. No Novo Testamento, irmãos, também é dividido dessa maneira, tá? A histórica, a parte história, a experiência e a profecia, da mesma maneira que é o Velho Testamento. Então, da parte histórica, né? Eu creio o quê? Seria Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, tá, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas e João, referindo-se à história da vida do Senhor Jesus. E o livro de Atos, contando a história da igreja, a maneira de como a igreja não apenas surgiu, mas de como ela começou ali no início, né?
ao início da era da igreja. Tá, irmãos? Irmãos, para nós que vivemos a vida da igreja, o livro de Atos precisa estar muito claro para nós. Irmãos, ali está o princípio do viver da igreja, como os irmãos viviam, como eles se entregavam, como eles viviam, de que maneira, né? O testemunho da igreja, tudo está onde, irmãos? Está no livro de Atos. E um parênteses, eu queria entrar aqui, até o livro fala aqui, né, a respeito dessa disposição dos 4 evangelhos, irmãos, a respeito do Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, a maneira que elas foram dispostas, irmãos, nós louvamos ao Senhor pelos irmãos que vieram antes de nós. Antes do irmão Watchmani, existia uma grande confusão a respeito disso, né? Porque o irmão conseguiu perceber que esses 4 evangelhos, ele representa a biografia de Jesus, a história de Jesus. Mas a maneira que ela foi disposta é muito mais do que isso. Aqui, deixa eu pegar aqui só o versículo aqui, irmãos, rapidinho, tá? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó. Apocalipse 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Não, perdão, irmãos, capítulo 7. Capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a novilho. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Perdão, irmãos. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Tá, irmãos? Então, essa maneira que Deus organizou os 4 evangelhos, irmãos, é maravilhoso. É segundo essa ordem de Apocalipse. Então, nós vemos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos representam o Senhor Jesus em 4 aspectos, em 4 maneiras, ali como ele ser vivente diante do trono, ali no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Então, esse Mateus representa o quê? De acordo com Apocalipse, capítulo 4, um leão. Então, o evangelho de Mateus, ele representa, ele mostra o Senhor Jesus de que maneira? Como um rei. O rei do reino dos céus. É tanto que essa palavra reino dos céus aparece várias vezes no Evangelho de Mateus, mais do que todos os outros livros. Os outros livros até usam a palavra reino de Deus, tá? Eu creio que nós vamos ver isso mais na frente, em outras lições, mas o reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino de Deus inclui tudo. Até mesmo no Velho Testamento já havia o reino de Deus. Mas o reino dos céus é um período dentro do reino de Deus. Que período é esse? O período que começa com a formação a igreja, né? O início da igreja, até a segunda vinda do Senhor, né? Até o milênio. Ali seria o período do reino dos céus, a manifestação do reino dos céus, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, o governo de Deus estabelecido na terra. E essa é a oração que o Senhor fez lá em Mateus, né? Logo no início do capítulo ali, capítulo 4, né? Capítulo 4, Senhor Jesus. Bem, amém. Vamos lá. Bom, irmãos, então, Mateus representa o Senhor Jesus como rei. Então, é como esse leão. Marcos representa o Senhor Jesus como servo, como escravo, tá? É tanto que nesse livro é quando o Senhor diz que ele não veio para ser servido, mas para servir, para ser um servo. Essa é a única vez que o Senhor fala isso, tá? É no livro de Marcos, mostrando que esse era o sentimento do Senhor de servir. Então, ele veio como um escravo, como um servo, como um novilho, é assim? O livro de Lucas, ele representa o Senhor Jesus como o homem genuíno, um homem perfeito, tá, irmão? Então, todo o livro de Lucas representa o Senhor como homem. E o Evangelho de João, que foi o último livro, aí, irmãos, na ordem cronológica, ele foi escrito até mesmo depois de Apocalipse, o Evangelho de João, porque surgiu naquela época de que Jesus não era Deus, Jesus era simplesmente um homem,
e que os discípulos roubaram o corpo e que ele não ressuscitou. Essa era a história que estava sendo contada. A gente vê isso na própria Bíblia, mostrando essa questão, né? De que esse foi o que tramaram, né? Dizendo que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo do Senhor. Então, quando João escreve o Evangelho de João, depois, né, já o último escrito de João, o Evangelho de João, ele mostra o Senhor como Deus. É ali depois que ele fala que águia. Então, nós vemos aí, irmãos, esse ser vivente como rosto de leão, rosto de novilho, rosto de homem e rosto de águia. Ou seja, tem aí as quatro aspectos do Senhor Jesus. Ele como rei, ele como servo, ele como homem e ele como o próprio Deus. A gente podia, se a gente for tocar um pouco mais, nós podemos perceber que o livro de Mateus, ele tem uma genealogia. O livro de Marcos não tem genealogia. Percebe, irmãos? A genealogia, né, do livro, que muitos irmãos reclamam, né, você acha ruim, né, começar o livro de Mateus por causa da genealogia, que gerou, né? Mas o livro de Marcos não tem genealogia. O livro de Lucas tem genealogia. E o livro de João não tem genealogia. Ou seja, 2 livros têm genealogia, 2 livros não têm. Mateus tem uma genealogia e mostra que o Senhor, ele é descendente de Davi. Davi era o quê? Rei. Percebe, irmãos? Ou seja, está marcando o quê? A realeza do Senhor Jesus. Marcos não tem genealogia. Escravo não tem genealogia. Não é assim? Então, não tem para que necessidade de ter genealogia. Mas Lucas não. Lucas tem genealogia. Representa o Senhor como homem. É tanto que aqui remete o Senhor Jesus a Adão. Se você depois perceber a genealogia do livro de Lucas. Então, irmãos, o que está querendo dizer isso? É que ele é um homem genuíno. E o Evangelho de João não tem genealogia, porque no Evangelho de João o Senhor é apresentado como Deus. Deus não tem genealogia, não tem começo, não tem fim, então não tem genealogia. É muito claro quando começa o Evangelho de João, né? Diz o que, como é que diz aqui o Evangelho de João? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E mais na frente fala, e a palavra, né, e o verbo se fez carne. Quem se fez carne? O Senhor Jesus. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá, irmãos? Então, essa aqui é apenas um parênteses em relação a esses 4 evangelhos, irmãos. Isso precisa despertar em nós, irmãos, a sabedoria do Senhor. Tá, irmãos? O arranjo que o Senhor preparou para nós. Tá? E aí, vemos a questão da subdivisão como experiência. A experiência das pessoas que escreveram, né? A experiência de Paulo, a experiência, né, que ele retrata ali nas epístolas, as experiências de Tiago, né, de Judas, de João, tá, irmãos? Então, isso é segundo a experiência. Aqui, para a gente começar a concluir a lição, interessante que ele fala aqui, irmãos, já no finalzinho da lição, e eu queria ler aqui para ser fiel, ele diz assim, irmãos, olha só, porque tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, né, irmãos, a disposição, essa disposição segundo a experiência, né, é a histórica, a experiência e a profecia. E aí, irmãos, ele diz assim na lição, ó, desse modo, as subdivisões do Antigo Testamento e do Novo Testamento são apresentadas da mesma maneira. História, experiência e profecia. Tá, irmãos? A história está registrada para nosso ensino. Nós precisamos ler a Bíblia e perceber as histórias que estão ali contadas, para que nós possamos não errar como eles erraram, como alguns erraram, né? E acertar e proceder da maneira que alguns procederam, o viver adequado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tá, irmãos? Então, ele diz assim, serve como exemplo e advertência para não cairmos aonde outros caíram. Essa representa a história. Tá? E a experiência diz respeito a como nós recebemos a palavra do Senhor, para acolher o falar do Senhor, o que teremos a experiência de produzir frutos espirituais em nosso viver. Então, irmãos, nós precisamos aprender com esses irmãos, né? Com a experiência que eles tiveram, experiências positivas, né? De buscar o Senhor, de se dar para o Senhor, tudo isso aqui, irmãos, para que nós também possamos ter frutos no Espírito, frutos espirituais. E, por fim, a profecia é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, a qual devemos dar atenção para saber o caminho para seguir.
Tá certo, irmãos? Certamente são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Senhor Jesus. Está em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 3. Tá, irmãos? Então, essas três subdivisões, história, experiência e profecia. Uma aponta para o passado, outra para o presente e outra para o futuro. Então, irmãos, quando nós reconhecemos o legado que nós recebemos, aqueles irmãos que já foram antes de nós, aqueles irmãos que nos deram uma direção, que falaram para nós, que nos guardaram, que cuidaram de nós, e no viver presente, no dia de hoje, nós buscamos o Senhor, assim como os irmãos têm falado ultimamente, né? Não é uma questão de estágio, aonde eu quero chegar, mas de como eu estou hoje. A cada momento, o meu estado tem que ser um estado de buscar o Senhor. Tá certo, irmãos? E por fim, irmãos, a profecia, ela aponta para o futuro. Irmãos, eu tenho tocado muito nisso. Os irmãos têm compartilhado muito sobre isso, de que nós estamos vivendo os últimos dias, tá, irmãos? Tá, irmãos? Quando nós falamos últimos dias, não estou dizendo que o Senhor vai voltar daqui a alguns dias, mas é que nós estamos vivendo esse período de último tempo. Tudo que está acontecendo, irmãos, mostra que o Senhor está muito próximo de voltar. Tá, irmãos? Então, eu vou concluir essa aula de hoje, irmãos, e o sentimento principal dessa aula, irmãos, é o que está escrito aí nesse slide. É que a Bíblia, tá, irmãos? Que a Bíblia, ela tem um lugar especial reservado em nosso coração. Para que o Senhor, irmãos, fale a cada momento, fale a cada dia, fale para nós, Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, deixa eu voltar aqui só para poder ler de novo aqui esse slide. Espera aí, Senhor Jesus. Cadê aqui? O que é que diz aqui? Que a Bíblia tenha um lugar especial reservado em seu coração. Que o Senhor, irmãos, nos mantenha assim. Vou orar para concluir. E aí nós já sabemos, irmãos, que próxima segunda-feira, antes de nós soltarmos a próxima aula, o próximo vídeo, nós vamos ver a respeito, né? Nós vamos fazer ali uma aula para tirarmos dúvidas e desfrutarmos um pouco mais juntos. E agora os irmãos têm toda semana para ouvir essa aula, para desfrutar um pouco, pegar suas dúvidas. Se quiser tirar dúvida no grupo do WhatsApp, pode tirar, né? Mas também pode deixar para na próxima segunda-feira, a gente vai estar junto, tá certo? Para tentar ganhar mais luz, tirar as dúvidas dos irmãos. Então, irmãos, que a Bíblia tenha um lugar especial reservado no seu coração essa semana, que irmãos possam gastar um pouco de tempo. Eu não gosto de usar essa palavra gastar, né? Mas que a gente tenha um pouco mais de tempo diante do Senhor, diante da leitura da Bíblia. Irmãos, tentamos entender um pouco mais essa lição. Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, desfrutando do Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando. O Senhor continua falando para nós. Senhor Jesus, o Senhor continua soprando, Senhor. O Senhor vai nos dar a direção. Senhor, por meio do Teu falar, Senhor, por meio do teu agir. Senhor Jesus, o Senhor abençoa cada irmão. Senhor Jesus, o Senhor abençoa, Senhor, a vida da igreja, Campina Grande. O Senhor nos faz perceber a necessidade de estarmos juntos, desfrutando da Tua palavra, Senhor, nos dando direção. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.